Para falar sobre as tendências do mercado de carnes, os desafios e as oportunidades para o restante deste ano e para o ano de 2018, eu converso agora com Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Adolfo, quais foram as principais mudanças no mercado de carnes? Olha, quando a gente analisa os últimos 5 anos, muitas mudanças. Eu acho que a principal delas diz respeito não só à questão de volume, produtividade, que eu acho que sempre a gente tem que estar muito atento a isso, mas também a tendência nos diferentes tipos de processos de decisão do consumidor. Eu costumo dizer isso, né? A indústria vem se adequando muito rapidamente, né? E a produção dentro da porteira também, para atender esses consumidores que vêm mudando muito o seu perfil de decisão na hora de escolher por um produto ou outro, né? Eu acho que isso vai marcar também a pecuária para os próximos anos, né? Então a gente tem não só a questão de volume, que é claro, muito importante, a competitividade do Brasil no mercado internacional, fatores que mudam diariamente, mas se a gente pega de uma forma estrutural, a gente tem que focar também nessas mudanças, né, que o mercado consumidor vem pedindo para a cadeia, e a cadeia aí tem que responder de maneira eficiente para conseguir atender não só o consumidor no Brasil, mas também o consumidor internacional, que cada vez está mais importante aí no peso da produção interna, né? Devem ocorrer mais mudanças? Eu acredito que sim. Se a gente falar de 4 anos atrás, por exemplo, né, isso é bem marcante na minha cabeça, está bem marcado, né, a questão da carne com marca, por exemplo, né? A gente não tinha no Brasil um hábito de olhar o rótulo da carne, e a gente pedia uma picanha e era uma picanha. Hoje você vai no supermercado, né, apenas 4 anos depois, você tem uma infinidade de tipos de picanha, por exemplo, né? Você tem picanha assim, assado, diversas marcas, diversos tipos de produção. Então, e isso eu acho que aconteceu muito rápido daqui para trás, né? E tende a acontecer cada vez mais rápido, ou seja, se a carne foi produzida de uma maneira sustentável, a questão da emissão de carbono, diversos componentes que entram no processo de decisão de compra do consumidor, que a gente tem que prestar atenção hoje para estar preparado para quando tiver o consumidor ali fazendo a compra ali no médio prazo. Essas mudanças beneficiam o Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque quando a gente olha no mercado internacional e a capacidade que o Brasil tem de produzir de forma sustentável carne bovina, a gente tem que colocar isso bem em letras garrafais, né? Fazer esse marketing do Brasil. O Brasil tem condições de fazer essa produção sustentável, tem vários exemplos de produção sustentável no Brasil, e o consumidor internacional está muito atento a isso. Então eu acho que o Brasil tem condições de se diferenciar muito de outros países produtores que não têm condições disso, ou por questões climáticas, ou por questões de área, ou porque não tem área disponível, ou etc. O Brasil tem muita área ainda degradada que pode ser convertido num sistema de produção que vai atender esse fator da decisão do consumidor, que vai ser chave nos próximos anos. E para encerrar, oportunidades e ameaças ainda existem? Sem dúvida nenhuma. O mercado mudou. A gente tem que esperar que ele continue mudando, e oportunidades e ameaças estão aí. Quando a gente fala, por exemplo, de preços, é claro que tem várias ferramentas que você pode fazer a gestão de risco, etc. Mas a ameaça, ela tende a aparecer não só hoje, né, do ponto de vista internacional, ou seja, novos acordos bilaterais que o Brasil pode estar fora, ou questões de fechamento de mercado, etc., mas também no consumo interno, né, de questões estruturais do setor, de organização de cadeia, que eu acho que o Brasil está lidando cada vez melhor com relação a isso, mas elas existem. Elas existem. Por outro lado, as oportunidades também estão aí. Como eu falei, essa questão de entender a tendência do consumidor e ir atrás disso, a questão de melhorar a produtividade. Esse ano e o ano que vem são anos que a gente tem aí um preço de reposição interessante para o recriador, para a pessoa que faz a engorda. Então eu acho que as oportunidades estão aí. Se você conseguir fazer uma relação de troca interessante, pensando no ano que vem, dado que o mercado interno tende a recuperar, eu acho que o momento é interessante para fazer essas contas. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu conversei com Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Gustavo D'Angelo para o SBA.